Podcast PVC, feito para você. Fala galera, começando mais uma edição do Podcast PVC, como eu sempre digo, feito para você. Vamos apresentar então o nosso convidado de hoje, ele que é de Farroupilha, Rio Grande do Sul, meu conterrâneo de estado, eu sou de Novo Hamburgo, somos gaúchos. Ele, com vocês, Raoni, muito bem-vindo. E aí, Raoni. Cara, obrigado, prazer estar conversando com vocês, né? Realmente sou nascido em Farroupilha, fui criado em Caxias do Sul, que é ao lado, 20 quilômetros de Farroupilha, né? Então, moro hoje aqui em Caxias do Sul e é um prazer estar participando desse programa com vocês. Prazer, mano. Esse Farroupilha parece nome de cidade argentina, sei lá, cara. Farroupilha, nunca, não parece? Bem assim, cidade bem típica de gaúcho mesmo. Quem vai para Farroupilha sabe que lá é território gaudério. É isso aí. E Raul, como que tá a vida aí? Fala pra gente ver. Cara, tudo está aqui assim, nós estamos num momento complicado, né? Como todo o mundo está passando, né? Uhum. Mas a gente está, aquela história, se virando nos 30, procurando seguir a vida agora depois de que parei de jogar, já faz alguns anos que eu parei de jogar. Como eu devo explanar mais adiante, né, o que a gente faz durante os dias. Eu sou formado em educação física também, então eu dou meus treinos durante o dia, mas a gente teve algumas restrições aí que a gente teve que reduzir alguns treinamentos, né? Mas o que importa é que a gente está com saúde, né? Hoje, o mais importante é estar com saúde, né? Nesse momento de pandemia aí, o grande foco é estar bem de saúde e, graças a Deus, tá tudo bem aqui por casa, vamos dizer assim. Você está em Farroupilha hoje, de volta? Não, eu tô em Caxias, né? Na verdade, eu fui criado, eu só nasci em Farroupilha, né? Meus pais moravam próximo da divisa, moravam em Caxias, mas próximo da divisa com Farroupilha. E aí minha mãe foi só para o hospital para a gente nascer, eu e minha irmã, né? Minha irmã é um ano e pouco mais velha, também aconteceu a mesma coisa. Mas voltamos a morar aqui. A gente só nasceu no Hospital de Farroupilha e voltamos aqui. Mas eu tenho um carinho muito especial, porque eu joguei lá também depois, né? Enfim, acabei encerrando a minha carreira lá em Farroupilha, e então eu sempre tive um carinho muito especial pelas duas cidades, né? Entendi. E faz quanto tempo que você já parou de jogar, que você pendurou chuteiras? Cara, eu oficialmente, o último campeonato que eu joguei foi em 2017, né? O campeonato aqui do Gaúcho, do Campeonato Gaúcho. E aí, em 2018, eu passei a ser auxiliar técnico no Brasil de Farroupilha, que é o clube onde eu encerrei a minha carreira, né? Então, eu joguei o último ano ali, virei já, 2018, eu virei auxiliar técnico no próprio Brasil de Farroupilha. Legal. É legal que é perto de casa, né? Nossa, para mim, eu moro ainda pro lado mais próximo ainda da divisa com Farroupilha, né, da cidade. Então, às vezes para eu atravessar a cidade demoro mais do que ir a Farroupilha, né? Era mais fácil chegar em Farroupilha do que eu ir, por exemplo, para a universidade, que é no outro lado da cidade. Mais rápido para mim ir a Farroupilha do que ir para a universidade, por exemplo. Pro Ieste saber aí, e para quem não conhece, né, a região lá, a região alta, é serra, né? Então, quando pega o frio, pega de verdade, né, Raoni? Realmente, aqui já. Aqui é muito raro, assim, cara. Nevar mesmo, assim, assim, cada 4, 5 anos a gente tem alguma neve, assim, significativa, né? Mas eu acho que a última vez que nevou de verdade, assim, que aquelas coisas que tu tira foto e tal, faz bonequinho, ajeita ali, né? Que pelo menos junta um pouquinho do chão em cima de um carro, foi 2013. 2013 foi a última vez que nevou, assim, consideravelmente, né? Mas, enfim, isso já faz uns dias, aliás, alguns anos. E agora, sim, faz frio e tal, mas aqui o tempo é muito característico pela umidade, né? Então, cerração seguido tem, como nós somos da Serra Gaúcha, né? No sul do estado, no sul do país, e a Serra Gaúcha é um ponto alto. Então, Farroupilha, principalmente, a gente brinca até, passou do pedágio, né? Que tem uma divisa aqui entre Caxias e Farroupilha, tem um pedágio. A gente brincava muito, passou do pedágio, vai ter uma nuvem, certo? Porque Farroupilha sempre estava nublado, neblina e tal, né? Eu me lembro que 2006, tá certo. 2006 eu fui com o Três Coroas Futsal jogar contra a Cortiana,
que na época se chamava, né? Isso, Associação Farroupilha de Futsal Cortiana, Barra Cortiana, isso aí. isso, é. E aí o Valdim jogava Hum, nesse time. Valdir jogava no Caramba, nosso timão. eu tenho uma ótima lembrança de Farroupilha, porque foi ali que eu vi o Valdim jogar assim na minha frente, e era incrível, sabe? Ele é do nível, vamos dizer assim, que eu acho que ninguém chega no nível do Falcão, mas ele é do nível do Falcão porque ele frequentou a seleção na mesma época Sim, dele, então na mesma época. foi É assim, jogador de seleção, né? Jogador de seleção. é, Companheiro do Falcão em vários anos, em vários títulos do Brasil, né? e, O cara muito acima é, da média, né? sim, Cara, essa legal. foi a boa lembrança que eu tenho de Farroupilha. E agora, tu teve algum contato com futsal durante o colégio, a infância? Cara, na verdade, quando eu era bem pequeno, lá por 10, 11 anos, por aí, eu já jogava futebol de campo nas escolinhas de juventude, né? E aí no time de competição também, mas isso era o campo. E aqui em Caxias, tu que é do Sul e quem acompanhou o futsal, ou na época futebol de salão, deve ter ouvido É. muito falar na Enxuta, né? A Enxuta tinha uma Sim. categoria de base muito forte e o próprio time adulto deles disputava todos os títulos da época, né? Nossa, De Liga Nacional, enfim, era um time muito forte. E tinha a categoria de base. era. Então, nessa época, quando eu tinha em torno de 10, 11 anos, eu joguei um Sim, futsal, né? Então eu treinava sim. nos dias alternados com o campo. Minha mãe acho que não aguentava mais me ver dentro de casa. Quando vai correr atrás da bola, né? Sim. Para mim não chutar a bola dentro de casa, me botou lá também, porque eu fui pro futsal porque um dos guris que jogava comigo no campo fazia futsal também. E aí Sim. ele disse, vamos jogar com nós lá e tal, e a gente foi, né? Aí eu fui, mas assim, quando eu era bem pequeno, até um certo momento onde eu tive que escolher, né? Ou tu segue no campo ou tu É, segue no futsal, porque daí o pessoal acaba aumentando o número de treinamentos, enfim, né? As categorias vão subindo e tu vai tendo que optar, né? E aí eu sim. optei pelo campo, né? Eu lembro que teve vários jogadores, né, que a gente pode citar aqui, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, que Sim. começam no Ah, futsal e depois verdade. vão pro... Porque o Pro futsal, eu campo, não né? sei, eu gosto muito, foi o único esporte, assim, que eu pratiquei mesmo, sabe? Futebol de campo tem só uma história aí que depois a gente É conta, trágica igual a mas o minha. futsal, o futsal é o que eu praticava mesmo, assim, eu gostava, me divertia, porque ele parece que dá essa impressão, né, de que é algo mais para se divertir, né? Não tem, acho que por ser menos pessoas, aí tu fica mais conectado ali com a equipe, então não sei, parece que é algo mais divertido. Na verdade, o que eu percebo é que, na verdade, quando eu parei de jogar, depois quando eu era auxiliar do profissional no Brasil de Farroupilha, eu tive um convite da própria UX, que depois ela, na verdade não era a UX, mas é a Associação Futsal de Caxias, que é Sim. vinculada à universidade, para Uhum. treinar os pequenos, para abrir umas turmas e tal. Como eu sou formado em educação física, tenho habilitação, tenho registro no CREF, tudo, eu posso treinar os pequenos também sem problemas, né? E aí a gente percebia isso, que o futsal, para criança um pouco menor, ele é um pouco mais atrativo, porque às vezes o futebol de É, campo, ele é muito grande, sabe? Então a criança, é, Sim. pô, às vezes num jogo passa, sei lá, 10, 15, 20 minutos sem tocar na bola, porque Hum. realmente é muito grande, é muito espaço e aquilo ali acaba se tornando mais complexo para a criança participar, né? E o futsal realmente a maioria dos menores, né, as crianças de 7, 8 anos, às vezes agora a gente está em Caxias tem turmas baby que a gente chama, né? A turma baby começa com 4 e 5 anos, né? Então Pois, são bem pequenos mesmo, né? E daí pro futsal mais fácil, né? Dele tocar na bola, né? sim. tocar rápido, pensar rápido, né? Aquela coisa. Nessa fase, É, assim, quando a gente é bem pequeno, cara, ou principalmente quando a gente está ensinando, o importante é eles se divertirem, entendeu? é, Nem tanto a preocupação de quem vai ganhar, ou, sabe, esses detalhes, assim, a gente vai lá, a tática, a gente vai ensinando devagarinho, alguma coisa de passe, para ele entender o passe, para eles saberem que tem companheiros, né? Uma Emoção, situação né? até isso aí, uma situação que eu percebi logo porque eu peguei uma das turmas que eu tinha era a baby, né? Era de 4 e 5 anos. Então, tu imagina, uma criança de 4, 5 aninhos, ela não sabe nem direito o que é o jogo, Mano, né? 5 Ela tá anos. acostumada, ela tá acostumada a brincar com o pai de gol.
O negócio é chutar, fazer gol no pai. Então é tipo aquele negócio assim, né? E aí eles chegam lá, então tu tem que fazer todo um trabalho de desenvolvimento, que tu vai ter uma equipe, que são 2 equipes. O objetivo de uma é fazer o gol de um lado, a outra é defender aquele gol, tentar pegar a bola e ir para lá, que tem umas linhas, então tu tem que começar a pincelar regras do jogo, né? Isso é uma coisa bem interessante que a gente acaba até a gente aprendendo que tem que ensinar isso para eles, né? Porque tu chega lá, eles estão lá querendo chutar a bola, não importa nem para que lado. É uma bola, se tu bobear, tá os 20, tem 10 crianças correndo atrás da mesma bola. Né? Como se fosse um adversário. É isso aí, como se fosse um jogador com a bola e os outros tudo contra ele. O outro que pegar a bola é tudo contra aquele, né? Eles faziam, no início era assim, não, peraí, vamos organizar isso aí, né, cara? Cara, antigamente o povo falava que é jogo de mulher, né? Todo mundo vai na bola. Vamos todo mundo na bola ao mesmo tempo. Cara, mas eu penso assim, cara, hoje em dia, cara, tá cada vez mais, né? É mais depressa para ensinar as molecadas, né, cara? Já tá com 5 anos, 4 anos, já tá na escolinha. Realmente, tudo está sendo mais precoce, né? A gente vê Sim. que os próprios profissionais estão estourando muito antes, né? Tipo, eles estão sendo lançados muito mais cedo do que eram na minha 16 época, por anos. exemplo, né? 16 anos. 16 anos o cara já tem que estar quase pronto para, né? Se ele já chegou no 16, 17 não tá com pronto, ele já fica um passo atrás da maioria, né? Já tá tarde, Mas, né? enfim, não que eu acho certo isso, eu acho que tá ficando muito precoce, realmente, né? Porque ele virou muito mercado também, né? Então, tipo, a Mas você não pressão acha das coisas. que é Oi? evolução do futebol? Você não acha que é evolução do futebol? Eu acho que mas eu acho que, assim, às vezes alguns meninos não estão prontos para maturar tão rápido, entendeu? Eles precisam passar por algumas etapas e que tá se queimando essas etapas, né? Sim. Claro, não só do futebol, de repente os meninos estão evoluindo antes, estão tendo Sim. mais experiências mais cedo, né? Mas às vezes tem meninos que com 14, 15 anos já tem contratos profissionais de 4, 5 anos. Sim, Né? E exatamente. isso até pro menino é um pouco mais difícil de entender. Claro, tem o pai por trás, ok, mas às vezes as pessoas não estão estruturadas para isso já, né? Sim. Então, se eu não me engano, agora acho que tem a lei que é a partir dos 15, ó, que pode só oficializar o contrato, né? Profissional, mas mesmo assim, 15 anos é uma idade assim que a pessoa ainda tá, beleza, já tem condições de jogar porque tá bem desenvolvida, mas daqui a pouco o ideal era chegar lá pelos 18, 19, né? E está cada vez se antecipando mais, né? Sim. Eu não sei se aqui na Europa tem essa lei, mas deve ter, lógico, né? Uhum. Mas, tipo assim, você vê, por exemplo, assim, no Barcelona tem o Pedri, cara com 17 anos já estava jogando profissional, tá ligado? O Ansu Fati, Uhum. mesma coisa. Como que o cara chega de 17 anos, tá disputando profissional de um time grande? Eu lembro do Vinícius Júnior lá no Flamengo. O cara nem jogou 3 partidas, já foi para Europa, já veio para Europa, tá ligado? Eu com 5 anos estava comendo sabão, tá ligado? Em casa, hoje, 5 anos, o cara já tá treinando futebol, mano. Já tá por aí, É, né, cara? e esses dias eu estava comentando aqui em casa com a minha esposa sobre com 17 a gente já tem que decidir o que vai fazer pro resto da vida. Tipo, isso tá muito Quase isso, errado. né, cara? A Tá depressão tá muito assim, errado. o povo tá pegando depressão cada vez mais cedo, porque eu tava com 20 anos, eu não sei o que eu fiz da minha vida, 20 anos, cara. Sabe, tipo, 20 anos falta muito É, ainda, né, para decidir, né? O cara já tá. E eu acho que a gente tá piorando, né? Acho que como a gente falou, como o Raoni falou, precoce, né? Tá cada vez mais Tá precoce. cada Não vez. só no futebol, né? Agora eu já tô abrindo o leque aqui É, para tudo, né? é Tipo, pra filho tudo. de advogado com 17 anos tem que decidir, tá? E aí, vai seguir os passos do pai ou não vai? Dele, É. caramba, já tem que decidir agora o que eu vou fazer pro resto da vida. É Uhum. é complicado, né? verdade. Raoni, você É bem isso aí. que tá treinando agora, né, a molecada. Essa faixa etária que você treina mesmo, de 5 a 7? Cara, na verdade eu tenho uma turma um pouquinho maior, eu tenho algumas turmas menores, mas a gente tem alunos até 14 anos, né? Que a gente tem na escola. Claro, as turmas de 14 anos são menores, são menos meninos, né? Só que aí a minha ideia é trabalhar com o futebol 7, na verdade. Na verdade, o futebol de campo, mas a gente treina numa quadra de futebol 7. Eu sou futebol piso sintético, né? Uhum. Porque eu gosto muito do futebol de campo. A minha raiz é o futebol de campo, né?
Então, eu até tenho os meninos do futsal, que eu acho muito interessante para eles trabalharem as duas opções, né? Para eles se sentirem bem, ver o que eles gostam mais. O futsal te dá mais o drible, o jogo mais rápido, e o campo te dá mais noção de espaço, mais jogo coletivo, né? Então, eu gosto de trabalhar os dois. E aí eles vão decidindo, tem espaço para jogar os dois, vai treinando os dois. Chega uma hora, decide e vai, né? Mas a gente trabalha até a turma de 14 anos no futebol 7 society, que quando a gente pode, a gente leva eles para o campo, eles sentirem a grama mesmo, né? Essa que é a ideia de trabalhar, desde os 4 até os 14 anos a princípio, né? Eu queria saber o que você acha disso. Por exemplo, no Brasil, eu acho que na América do Sul em si, Argentina, Brasil, esses países assim mais fortes no futebol, a molecada sempre começa no futsal. Aqui na Europa, eu vejo os vídeos aqui, né? Porque eu sigo muitos clubes europeus, muito mesmo. Instagram, YouTube, eu sou viciado. E eu vejo que a molecada tá com 5 anos em Gramado, tá ligado? 5, 7 anos em Gramado, fazendo clássico, já clássico tipo Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter. Sim. E no Brasil e na América do Sul o povo começa no futsal. Por que tem essa diferença da Europa? Cara, eu não sei te dizer com certeza sobre isso, entendeu? Mas o que eu percebo, assim, olhando de fora, até eu não sei se tu não está se referindo, de repente, ao eles fazerem jogos com menos atletas, o campo atravessado, um campo menor, ou desde pequeno, um campo um pouco menor, Campo né? menor, exatamente. Mas já na Eu grama, até, já na grama, verdade. Cara, eu não sei se é das escolas, eu não sei se é dos bairros que tem quadras, normalmente tem uma quadra de futebol, uma na praça sempre tem uma quadra de futsal, né? Eu não sei se isso é uma característica brasileira, né? E o futebol é aqui, tá na rua, tá jogando bola, né? pois é. Então isso daqui a pouco, para jogar bola ali, tu tem que ir para um clube, né? Eu percebo isso olhando de fora, porque eu joguei algum período fora do país e eu não vi as crianças jogando bola na rua, entendeu? Era uma coisa diferente. Pois eu Claro, não hoje sei. é uma coisa que não se vê. Hoje aqui tu vê mais no bairro, não é tão fácil tu ver mais perto do centro, mas nos bairros, bem no interior, tu ainda encontra a pracinha do bairro e a quadra lá, as gurizadinhas jogando e tal, chutando bola, né? Então isso eu acho que talvez o futsal seja o mais próximo do que se tem. Aí bota no futsal e aí depois vai soltando, né? Daqui a pouco vai escolhendo o campo, vai ficando maior. Ou hoje em dia, por exemplo, o Vasco já tem o futsal e o campo. Todos os clubes praticamente têm futsal e campo. Então tu vai, o Juventude aqui em Caxias, na região, também já está trabalhando alguma coisa de futsal para os menores e também levar para o campo também, né? Então são clubes que tu sabe que sempre estão desenvolvendo as duas modalidades. E o Brasil, ele realmente, eu não sei se tem exatamente essa diferença ou essa certeza, mas eu percebo isso no visual, né? Que nas quadras sempre são umas quadrinhas de futsal, né? Ao redor dos bairros da região, né? Total, total. Também vejo isso. Eu tenho esse mesmo pensamento. Mas é tipo assim, eu tô com uma camisa aqui, ó. Você jogou no maior clube do Brasil aí, tá vendo? Você jogou nesse São Paulo, São Paulo joguei contra só, São Paulo contra? joguei contra. Sim. Jogou no Grêmio, tá? Mas enfim, mas antes Joguei de no chegar Grêmio. nessa parte, eu Esses queria saber como detalhes. você chegou, assim, como que você descobriu que realmente era isso que você queria, jogar futebol? Foi quando? Cara, eu nunca tive assim um dia que eu disse, não, cara, isso é o que eu quero fazer pra minha vida, cara. Porque desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu só joguei futebol. Eu sempre fui muito do movimento, do esporte, sabe? E minha mãe sempre disse assim: tu quer jogar? Tu estuda e joga, estuda e joga, estuda e joga. Simples, né? Uhum. Então aquilo ali para mim assim, eu gostava. A minha mãe dizia, bom, ele corria atrás de bola o dia inteiro, dentro de casa, no pátio de casa, no colégio. Às vezes eu chegava do colégio, eu largava a mochila na porta de casa e já começava a jogar bola, antes de almoçar. Uhum. Tipo, eu estudava de manhã, né? Então, eu nunca tive um momento que eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida, cara. Porque eu sempre joguei bola. Eu só joguei bola. Claro, joguei vôlei no colégio também. Uhum. Joguei basquete lá. Que era o que eu menos gostava, era o basquete, mas eu me dava bem, tá? Brincava também na própria escola, né? Mas eu sempre joguei futebol. Então eu nunca tive um momento que eu disse assim, ó,
isso aqui me encantou, ou me inspirei em tal jogador, né? Cara, eu até me inspirei mais depois de virar profissional, ou numa certa época, quando eu já tinha lá 18, 19, 20 anos, que daí tu começa a querer ver o que os caras fazem e tal, para ver se tu, de repente, evolui, né? Que eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito cara assim, o que os caras estão fazendo como é que eles jogam para mim poder ver se eu chego perto dos caras, né? Então, eu nunca tive um momento que eu disse, cara, para mim eu sempre foi natural, assim, cara. Eu joguei, fui subindo de categoria, passei toda a minha categoria de base na juventude, né? Então, desde os 7 anos, quando eu entrei no futebol, eu já entrei na categoria de base do Júnior, nas escolinhas na época, né? Aí depois disso eu fui até o profissional. Então, tipo, aquilo ali foi cíclico, assim, passava do infantil pro Foi infanto, pro natural. juvenil, foi super natural para mim, né? Eu nunca tive, assim, na dúvida entre isso ou aquilo. Cara, sempre foi indo, chegou no primeiro ano de junho, eu fiz o primeiro contrato profissional, e aí foi uma questão de acontecimentos, né? Que foram só evoluindo, né? Para mim foi bem tranquila essa situação. Pois é, interessante. É que nós já conversamos com tantos jogadores. Uns falam que não queria, mas daí por causa do pai foi. Você foi natural, Tu foi da vê. vida. Outros teve que escolher o futebol, senão não ia ser mais nada na vida, ia virar mendigo, sei lá. Coisa. Existem essas possibilidades, realmente. É, É, entendeu? alguns colocaram como meta de vida para poder voltar para o seu país de origem. Cara, não nada é história. O Johnson, cara. O Johnson veio lá da Angola para o Brasil. Falou, não, eu tenho que voltar para Angola de volta. Eu tenho que virar jogador de futebol para mim conseguir Para voltar para poder Angola. Tá ganhar ligado? dinheiro para poder ir para lá. Uhum. Tu vê, Você vê né? como que é, né, cara? Cada um é uma história Cada um diferente. tem uma história, né? Isso. Algumas até são parecidas, né? Que começam a jogar cedo e vão indo, mas esse trilhar do caminho acaba sendo diferente, né? Uhum. Isso Sim. que é legal de É, saber. uma coisa tu não teve que passar, eu acho, né? Eu vou falar aqui sem saber. Tu não teve que morar embaixo da arquibancada. Realmente, cara, isso foi uma coisa que eu não morei embaixo da arquibancada, porque como eu era da cidade e o clube era daqui, então eu acabava morando em casa, né? Vinha para Cara, casa, você dormia e foi um tal, voltava para privilegiado. treinar. É um Privilegiado, é. privilegiado, É verdade, porque porque, né? o cara da cidade normalmente, ele às vezes não é nem tão valorizado, cara. Ele às vezes É, não é nem tão valorizado dentro do clube, é, porque alguém sempre traz um jogador de fora. E se tem, para ele vir, o jogador que vem de fora também tem que ser um bom jogador, né? Então tu é, acaba às vezes ficando tendo aquela história do santo de casa não faz milagre, né? Mas, cara, eu Isso. fui indo já. Aquela história, teve épocas que eu fui reserva sei lá, do Infanto, depois virei titular. Então, daqui a pouco, uma hora os caras pensaram, vamos mandar embora esse guri. Mas é da cidade, deixa aí, vamos supor, né? Né? Não sei se chegou a ah, acontecer, né? Não sei se chegou a sim, acontecer, mas sim, daqui a pouco, entendi. não dá gasto nenhum, deixa aí, deixa ele treinando, É, né? deixa, Também pode ter acontecido, né? Vai saber, né? vai saber, né? Sim. Passou. Não, mas isso aí que tu falou agora foi muito legal, porque é diferente, né? Eu acho que foi até agora o nosso primeiro entrevistado, assim, que pôde ficar perto da sua família, na sua casa, na verdade, Pois é. né? Literalmente, Então, né? então isso é muito legal saber, assim, como foi, né? Porque imagino que essa coisa que tu falou agora me deixou curioso, sabe? Tipo, pô, às vezes realmente o cara de fora, às vezes é bem tratado do que o que tá ali, né, lá de casa, então. Mas isso talvez nunca te atrapalhou, porque, né, pelo que eu vi, tu sempre se dedicou, como sempre, nos treinos e tal, foi alcançando, né, o teu espaço, conquistando o teu espaço. E agora eu só queria pular um pouquinho para os teus 17, 18 ali, que foi quando o Juventude teve 2 títulos, né, que estão na história, né, que foi o Gauchão no Beira-Rio. Eu posso falar do Inter bem, porque eu sou gremista. Lá no Beira-Rio, a Papada tomou conta, foi campeão, e depois, seguido, 99, no Maracanã, o Juventude Campeão só da Copa do conquista Brasil. título fora de casa, né? Nessa época eu já tinha passado bastante tempo dentro do clube, né? Porque eu era desde a base, desde 7 anos, Sim, nas categorias de base, escolinha, enfim. E aí tu já começa a pegar um gosto pelo clube, né?
Então eu começava a frequentar os jogos, já via, aí comecei aquela história, pô, vou ver os jogadores jogar, o profissional, né? Tu imagina, 15, 16 anos. E aí o Juventude começando a crescer, e aí já tinha entrado, eu peguei o período muito bom do Juventude, né, questão financeira, tinha em 94 a Parmalat entrou no Juventude, Verdade. né? E isso eu tinha 13 anos. Então eu peguei o infanto, o juvenil, com vamos dizer, as vacas gordas, né, da época do Juventude, que aí ele subiu para a Série A e só jogou Série A até que eu saí do clube, vamos supor. Então até ali, nesse período, foi muito, assim, muito interessante, porque daí, pô, tu jogava, às vezes, lá de vez em quando, tu treinava com um profissional, principalmente em 99, né, que aí eu já tinha 17 anos, já estava para entrar nos 18 ali, fazendo 18 anos, com o início de junho, precisa ter opção para jogar aqui, daí pegava, completar um coletivo, nossa, tu ficava encantado, né, de estar lá completando. Isso estamos falando 17 anos, né? Hoje os caras de 17 anos estão resolvendo o jogo, né, mas enfim, as coisas mudaram, né. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade e parabéns pelo tudo que tu conquistou, né? Muito obrigado por ajudar o Grêmio. E é isso, segue nesse caminho aí, porque, né, se até hoje está dando certo, então é porque vai continuar dando certo. Cara, realmente agradeço, né? Obrigado pela oportunidade também, porque, que nem tu falou, às vezes são histórias que nem todos sabem, né? Algumas coisas que acontecem por trás dos bastidores, né? Algum jogo ou outro, algumas histórias mais diferentes do dia a dia, né? Que só quem viveu lá para conseguir contar. E sempre que precisar de alguma coisa aí, precisar contar uma história aí, pode ficar à vontade de ligar aí, que estamos à disposição.